satisfação e vitória em Cristo. Este é o tema da série em 2 Coríntios, livro do Novo Testamento, Palavra de Deus, série que nós vamos estar refletindo a partir de hoje. E o primeiro estudo que nós temos é centrados em Cristo. Em quem a sua vida está centrada? Centrados em Cristo. Sempre lembrando que o texto integral desta série tu vais encontrar no site paroalvo.com, no link, tá? Na tag Mensagens Bíblicas, Estudos. A mensagem de hoje é para nós pensarmos um pouco no todo do livro de 2 Coríntios. A mensagem de 2 Coríntios é uma mensagem centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, se tu olhares lá para capítulo 5, Paulo vai focar bem isso. Por que Cristo morreu e ressuscitou. E quando nós vemos 2 Coríntios, vemos que Deus revela, através da sua palavra, o seu grande e precioso poder, que age na vida do ser humano pecador, arrependido dos pecados e movido pelo Espírito Santo à fé em Cristo Jesus. E ele vive no Espírito, em Cristo, com integridade, com pureza, com satisfação e vitória, sendo, neste mundo, o bom perfume de Cristo. Carta de 2 Coríntios, escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que conforme está registrado lá no livro de Atos, capítulo 18, foi a pessoa que Deus usou no processo da plantação, da fundação da igreja em Corinto. É uma carta que, entre outras coisas, ela foi escrita para defender a autenticidade, tanto do ministério de Paulo, como da mensagem bíblica, mensagem centralizada em Cristo Jesus, que Paulo estava naquela época transmitindo. É uma carta pessoal, cheia de profunda emoção. E quando nós olhamos nos primeiros capítulos, capítulo 1 ao capítulo 7, vemos que o ministério da pregação, o ministério do evangelho, a vida em Cristo, de sermos em Cristo servos da nova aliança, cooperadores de Deus, embaixadores de Cristo nesse mundo. Vamos perceber que esse ministério, é um ministério de serviço de conforto e encorajamento divino em meio aos sofrimentos e dificuldades. Tanto sofrimentos e dificuldades que advêm do mundo sem Cristo, como sofrimentos e dificuldades que advêm do próprio contexto da igreja cristã. Tanto é que 2 Coríntios é uma carta que, entre outras coisas, revela a profunda tristeza de Paulo por causa de muitas coisas que aconteciam dentro do próprio da igreja de Corinto, inclusive de oposição surgida contra Paulo dentro da própria igreja em Corinto. Mas é uma carta de conforto e encorajamento em meio aos sofrimentos e dificuldades, onde Paulo fala sobre lutas por fora e temores por dentro. Mas nos outros capítulos também, vamos ver que a vida cristã é uma experiência do poder de Deus manifestado na fraqueza humana. Esse ser humano, que é um vaso de barro, ele tem uma experiência onde há
a manifestação do poder de Deus, o fortalecendo em meio às suas fraquezas. Então, nós temos um grande desafio aqui no caminhar em 2 Coríntios. E eu espero que tu estejas comigo nesta caminhada e ao mesmo tempo orando, porque eu tenho, assim como no dia de hoje, o desafio de olhar todo o livro de 2 Coríntios e estar prestando atenção ao contexto cultural, contexto literário do texto, contexto histórico e teológico, bíblico. Ou seja, como é que as passagens, o texto, se conecta com Cristo. Ao mesmo tempo, revela mais e mais de Cristo, da sua missão, da sua obra redentora. Como é que que todo aquele que crê em Cristo, se reflete, ou seja, manifesta na sua vida esse mesmo viver em Cristo. Como é que a nossa conexão com Cristo se manifesta, se revela no nosso viver, em todas as áreas e papéis, enquanto peregrinos e forasteiros nesse mundo. Num mundo onde o Deus deste século, 2 Coríntios vai dizer isso, cega o entendimento dos incrédulos. Onde fortalezas e sofismas se levantam contra todo conhecimento de Deus. Onde falsos apóstolos e falsos ensinos, inclusive inseridos no contexto da igreja cristã, se fazem presentes, produzindo tantas distorções sobre a pessoa e a obra de Deus em Cristo Jesus. E por conseguinte, também distorções na vida e no serviço cristão. Neste mundo, se faz imperativo debaixo da liderança do Espírito Santo, pelo ensino da sã doutrina, não mercadejando a palavra, não sendo manipuladores da palavra, mas pelo ensino da sã doutrina, faz-se imperativo pelo proclamar, ensinar a verdade segundo a piedade. Se faz imperativo levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E assim se redescobrir ou descobrir a vida e o serviço com integridade, com pureza, com satisfação e vitória em Cristo. Que nós possamos a cada dia estarmos percebendo que em 2 Coríntios nós encontramos uma mensagem integrada à vida, que nos ensina, entre outras coisas, que se o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, Deus resplandece no coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Que apesar de um ser humano fraco, comum, neste mundo, como vaso de barro, com tribulações muitas das vezes acima das suas forças, com lutas por fora, temores por dentro, esse mesmo ser humano, conforme já falei, e veremos, ele vive sobre a toda suficiência graça divina. E por isso ele pode afirmar, 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E ele também pode afirmar, 2 Coríntios 3,4, e é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Centrados em Cristo. É o desafio que nós teremos nesta série. E vamos falar sobre satisfação e vitória em Cristo, tendo toda a exposição em 2 Coríntios. Que o Senhor ricamente nos abençoe e te abençoe, sabendo que a bênção é fruto da obediência. Um forte abraço.